Olá, aqui é o Guto e este é mais um vídeo sobre o PET. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. Além disso, na descrição do vídeo há um link para você se inscrever no meu canal no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no Telegram, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito lá no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Vamos às atividades. Número 1. Qual número devemos colocar em cada tijolo do empilhamento, de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes de uma mesma linha seja o número que está ou que deve estar no tijolo acima deles? Para resolver, descubra e aplique a operação matemática necessária. Olha só, quando o texto fala ali de dois números adjacentes na mesma linha, isso significa dois números que estão lado a lado, um grudadinho no outro ali na mesma linha. Por exemplo, aqui olha, o 3 e o 2 na segunda linha são números adjacentes. E o número que está no tijolo logo acima aqui do 3 e do 2 deve ser o resultado de uma operação que envolve o 3 e o 2. Pode ser qualquer operação, mas eu suspeito que seja a operação de multiplicação. Então vamos lá, olha só, começando aqui de baixo. Eu tenho o número 3 e tenho um tijolinho vazio. Em cima desse tijolinho vazio, eu tenho o número 3. E pela regra, esse número 3 que aparece aqui em cima, ele tem que ser resultado de uma operação que envolve os números que estão aqui nesses dois tijolinhos. Se for uma operação de multiplicação, a pergunta que a gente tem que fazer aqui é: 3 vezes quanto dá 3? É 3 vezes 1, certo? Então vamos colocar um 1 aqui. 3 vezes 1 dá 3. Seguindo essa mesma lógica, 3 vezes 2 vai dar como resultado 6. Então aqui nesse tijolinho, aqui em cima tem que aparecer o número 6. Vamos ver se dá certo? Se a gente fizer agora 6 vezes 20, o resultado é 120. Está dando certo até aqui. Veja que aqui também deu certo, olha só. 2 vezes 1 é igual a 2. Certinho. E agora, quanto é 2 vezes 5? O resultado vai aparecer aqui nesse tijolinho. Vamos lá? 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Veja que dá certo aqui também, olha. 2 vezes 10 é igual a 20. E nesse caso aqui, nessa outra ponta, vamos pensar? 5 vezes quanto dá 0? Só pode ser 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0 como resultado. Então vamos colocar um 0 aqui nesse tijolinho. E deu certo aqui também, olha só. 10 vezes 0 é igual a 0. Aí, 20 vezes 0 vai ser quanto? Vai ser 0 também. E quanto é 120 vezes 0? Também é igual a 0. Então, a operação realmente era a operação de multiplicação, deu certinho. Número 2. Vamos relembrar? Responda às perguntas seguintes. Letra A. As tabuadas são finitas ou infinitas? A resposta é: as tabuadas são infinitas. Porém, normalmente, a gente estuda até a multiplicação por 10. Aí do lado você pode ver as tabuadas do 2, do 3 e do 6, e essas tabuadas vão até a multiplicação por 10. Mas as multiplicações, elas continuam. A gente poderia multiplicar o 2, o 3 e o 6 por 11, por 12, por 13 e por aí vai. Só que como o infinito ele não caberia em um pedaço de papel, é comum a gente estudar a tabuada até a multiplicação por 10. É comum, mas não é uma regra. Letra B. Qual resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1? Quando a gente multiplica um número por 1, o resultado vai ser o próprio número. Você pode ver isso aí nas tabuadas. 2 vezes 1 é igual ao próprio 2, e a mesma coisa acontece com o 3 e com o 6, quando eles são multiplicados por 1. 3 vezes 1 é 3, 6 vezes 1 é 6. E quando multiplicamos um número por 0? Aí o resultado é 0, por isso essa multiplicação ela nem aparece nas tabuadas, porque qualquer número multiplicado por 0 vai dar o resultado 0. Letra C. Observe as tabuadas abaixo e responda as perguntas que seguem. Lá na apostila as tabuadas estão abaixo, mas aqui as tabuadas estão ao lado. São as mesmas tabuadas. Vamos lá. Os números 6, 12, 18, 24, 36 e 60 aparecem circulados em qual tabuada?
Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? Olha, são duas perguntas, vamos responder a primeira. Você pode ver que todos esses números aparecem ao mesmo tempo, circulados lá na tabuada do 6, considerando as tabuadas do jeito que elas estão escritas, com operações de multiplicação até o 10. Alguns desses números aí, do jeito que essas tabuadas estão, eles até aparecem lá na tabuada do 2 e também na tabuada do 3, mas todos eles juntos estão aparecendo somente na tabuada do 6. Agora nós vamos responder à segunda parte da pergunta. Que relação esses números possuem com o número 6? Esses números 6, 12, 18, 24, 36 e 60 são todos múltiplos de 6. E eu já vou adiantar uma coisa aqui. Todos esses números são também múltiplos de 2 e de 3. Se um número é múltiplo de 6, é porque ele com certeza é múltiplo de 2 e de 3. A gente vai falar mais sobre isso um pouco adiante. Os números 6, 12, 18, 21, 24 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 3? Bom, todos esses números aparecem, como você pode ver, ao mesmo tempo circulados lá na tabuada do 3. Alguns até aparecem também em outras tabuadas, mas a única tabuada que mostra todos esses números ao mesmo tempo é a tabuada do 3. E a segunda parte da pergunta, qual é a relação desses números com o 3? Tranquilo, a gente pode dizer que 6, 12, 18, 21 e 24 são todos múltiplos de 3. Os números 4, 6, 12 e 18 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 2? A gente pode dizer que todos esses números aparecem ao mesmo tempo circulados na tabuada do 2. Alguns, novamente, até aparecem aí em outra tabuada, mas a única tabuada que mostra todos eles circulados ao mesmo tempo é a tabuada do 2. Qual é, então, a relação desses números com o 2? Todos esses números, 4, 6, 12 e 18, são múltiplos de 2. Qual é o nome dado aos números obtidos por meio das multiplicações de um número por 2, e por 3, e por 6? São 3 perguntas em uma só, né? A gente vai responder a todas elas. Os números obtidos por meio das multiplicações de um número por 2 são múltiplos de 2. Os números obtidos por meio das multiplicações de um número por 3 são chamados de múltiplos de 3. E, seguindo o mesmo raciocínio, os números obtidos por meio das multiplicações de um número por 6 são os múltiplos de 6. E quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada? O que se pode falar sobre eles em relação às tabuadas que eles aparecem? Olha só como que eu vou responder. Os números que aparecem na tabuada do 2 e do 3, como resultado de uma multiplicação, são múltiplos de 2 e de 3. E os números que aparecem na tabuada do 2, do 3 e do 6, como resultado de uma multiplicação, são múltiplos de 2, de 3 e de 6. Agora, será que há casos em que números aparecem como resultado de uma multiplicação ao mesmo tempo só nas tabuadas do 2 e do 6, mas não na tabuada do 3? Aí a resposta é não. Você sabe por quê? Porque se um número ele é múltiplo de 6, ele também vai ser múltiplo de 2 e de 3. Essa, inclusive, é uma condição para que isso aconteça. Depois faz o teste aí. Pegue qualquer número que é múltiplo de 6 e você vai ver que ele é também múltiplo de 2 e de 3. E se você pegar qualquer número que é múltiplo de 2 e de 3, ao mesmo tempo, você também vai ver que ele é múltiplo de 6. Número 3. Encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Vamos começar aí pelos múltiplos de 4. Os 5 primeiros múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12 e 16. E qual é a justificativa? São operações de multiplicação. Esses 5 números que eu mostrei são resultados de multiplicações por 4. Quer ver? 0 é igual a 4 vezes 0. 4 é igual a 4 vezes 1. 8
é igual a 4 vezes 2, 12 é igual a 4 vezes 3 e 16 é igual a 4 vezes 4. Letra B, múltiplos de 8. Os 5 primeiros múltiplos são 0, 8, 16, 24 e 32. E a justificativa será a mesma que eu apresentei para o 4. Esses números que aparecem agora são resultados de multiplicações por 8. Veja só, 0 é igual a 8 vezes 0. 8 é igual a 8 vezes 1. 16 é 8 vezes 2. 24 é 8 vezes 3. E 32 é 8 vezes 4. Agora vamos aos múltiplos de 40. Os 5 primeiros são 0, 40, 80, 120 e 160. De novo, a justificativa será feita por operações de multiplicação por 40. Veja só, 0 é igual a 40 vezes 0. 40 é igual a 40 vezes 1. 80 é igual a 40 vezes 2. 120 é igual a 40 vezes 3. E 160 é igual a 40 vezes 4. Você reparou que o zero sempre é múltiplo? Número 4. Na tabela de números, pinte de amarelo os múltiplos de 2. Coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3 e faça um S sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda às questões que estão logo abaixo da tabela. Muita coisa para ser feita, vamos com calma. Primeiro, nós vamos pintar de amarelo os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2 são os números pares, não é isso? Então, na primeira linha, a gente tem aí o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Na segunda linha, a gente tem o 0, o 6, o 12, o 18, o 24 e o 30. Na terceira linha, todos os números são pares, então todos eles vão ser coloridos aí de amarelo. Na quarta linha, a gente tem o 0, o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. E na última linha, novamente, todos os números que aparecem aí são pares. Agora nós vamos colocar a letra T sobre os múltiplos de 3. Na primeira linha, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6 e o 9. Na segunda linha, todos os números são múltiplos de 3, então todos eles recebem a letra T. Na terceira linha, os múltiplos de 3 são 0, 12, 24 e 36. Na quarta linha, os múltiplos de 3 vão ser o 0, o 15, o 30 e o 45. E na última linha, todos os números são múltiplos de 3, então todos eles recebem a letra T. Agora nós vamos fazer um S sobre os múltiplos de 6. Na primeira linha, a gente tem aí o 0 e o 6. Na segunda linha, os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 24 e 30. Na terceira linha são 0, 12, 24 e 36. Na quarta linha, só o 0 e o 30 são múltiplos de 6. Então, só eles recebem a letra S. E na última linha, olha só, todos os números que aparecem aí são múltiplos de 6. Agora vamos responder algumas perguntas. Letra A. Quais os números que foram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo? O que isso quer dizer? Olha só, na tabela tem alguns números que aparecem mais de uma vez. Eu só vou escrever cada número uma única vez aqui nas respostas, tá bom? Então, os números são 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. E isso significa que esses números são múltiplos de 2, de 3 e de 6. Você pode reparar que não existe nenhum quadrinho amarelo que só tem uma letra. Todos os quadrinhos amarelos ou não têm nenhuma letra e só estão pintadinhos de amarelo, ou eles têm as duas letras, a letra S e a letra T. Isso mostra mais uma vez que se um número é múltiplo de 2 e de 3, ele vai ser múltiplo de 6. Então esses números que eu escrevi são múltiplos de 2 porque estão em quadrinhos amarelos. São múltiplos de 3 porque estão marcados com a letra T. E são também múltiplos de 6 porque são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Letra B. Quais os números que foram marcados apenas com o T? O que isso quer dizer? Veja que tem alguns quadrinhos que só estão marcados com a letra T e os números desses quadrinhos são esses que eu vou mostrar agora. O 3, o 9, o 15, o 21, o 27 e o 45.
E isso quer dizer que esses números são múltiplos de 3, mas não são múltiplos nem de 2 e nem de 6. Não são múltiplos de 2 porque não são pares e não são múltiplos de 6 porque não são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Letra C. O que se pode dizer sobre o número 0? Pela tabela, a gente vê que o 0 é múltiplo do 2, do 3 e do 6. Mas ele também vai ser múltiplo de todos os outros números naturais, menos dele próprio, tá bom? E se alguém, por acaso, souber por que não é correto dizer que o 0 é múltiplo do próprio 0, me conta aí nos comentários. Número 5. Qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Eu acho importante destacar uma coisa aqui. Todos os números que vão aparecer em cada alternativa precisam ser múltiplos de um mesmo número natural. E tem uma coisa que eu também acho muito importante falar. Todos os números naturais são múltiplos de 1, concorda? Sempre que eu multiplico o 1 por um número, eu tenho como resultado esse próprio número, que é múltiplo de 1. Então, vamos considerar aqui que a gente não está interessado em identificar os múltiplos de 1, tá bom? Porque senão todas as alternativas a gente poderia dar a mesma resposta e não é isso que interessa na questão. Até porque todos os números aqui, como eu disse, são múltiplos de 1. Letra A. 1, 5, 9, 13, 17 e 21. Eu já vou descartar essa alternativa agora mesmo e eu vou fazer isso porque, olha só, ali aparece o número 1. E o 1 só é múltiplo do próprio 1. Aí não tem graça dizer que todos os números dessa alternativa são múltiplos de 1, porque isso é muito óbvio, a gente já falou sobre isso. Letra B. 0, 4, 8, 12, 15 e 22. Olhando para os primeiros números que aparecem aí, eu começo a desconfiar que esses números podem ser múltiplos de 4. Aí vamos testar. 4 vezes 0 é igual a 0. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 é 12, mas aí 4 vezes 4 é 16. E, não tem nenhum número natural que a gente multiplica por 4 e o resultado seja 15. E muito menos 22. Então não é a alternativa B. Letra C. 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha, nem tem problema os números estarem em uma sequência que começa no 0 e depois vem em ordem decrescente do 6 até 1. Se a gente ordenar, ficaria aí de 0 até 6. Mas aí a única possibilidade seria dizer que todos os números que aparecem, eles são ao mesmo tempo múltiplos de 1. Mas isso aí é óbvio, né? Então não vai ser a alternativa C também não. Letra D. 0, 7, 14, 21, 28 e 35. Eu acho que é essa a alternativa. Quer ver? Olha só. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. Então, todos os números que aparecem no conjunto são resultados de multiplicações por 7. Por isso, todos os números que aparecem no conjunto aí da letra D são múltiplos de 7. Essa é a explicação por que eu escolhi essa alternativa. Nós vamos dar uma olhada na alternativa E? Vai que ela também está certa. A gente tem aí, olha, 0, 8, 16, 20, 19 e 7. Os primeiros números que aparecem, eles são múltiplos de 8. Dá uma olhada. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 1 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Mas aí, quando chega no 8 vezes 3, por exemplo, já não dá certo, porque 8 vezes 3 é 24, e é mais do que isso. Não existe um número natural que, quando a gente multiplica por 8, o resultado vai ser 20. Não tem jeito também da gente multiplicar um número natural por 8 e o resultado dá 19 e também não vai dar 7. Por isso, a alternativa ela não vale. Então, sendo assim, a alternativa D é a alternativa que representa um conjunto de múltiplos de um mesmo número natural, diferente de 1, e no caso, os números dessa alternativa D são todos múltiplos de qual número? Do número 7. Mais um sistematizando os conceitos. O conjunto dos múltiplos de um número natural n será indicado pelo símbolo m, entre parênteses, n. Esse n minúsculo que aparece aí, a gente vai substituir por números como a gente vai ver nos exemplos. Se a gente quiser escrever o conjunto dos múltiplos de 6,
o número que a gente vai colocar no lugar da letra N vai ser o 6. Aí dentro das chaves a gente escreve os múltiplos de 6 e como são formados esses múltiplos de 6? São os resultados das multiplicações de 6 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Veja só, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. E por aí vai. E a gente também pode perceber de uma outra forma. Começa no 0 e vai sempre aumentando 6 unidades de um número para o outro. 0 mais 6, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. E assim sucessivamente. E veja também que o conjunto dos múltiplos é infinito. Por isso chega uma hora em que a gente para de escrever os números e coloca reticências. Isso indica que o conjunto segue crescendo de 6 em 6 infinitamente. Nós temos também aqui o conjunto dos múltiplos de 9 e nós podemos observar a mesma coisa. Começa no 0 e cresce de 9 em 9 infinitamente. A mesma coisa para o conjunto dos múltiplos de 13. Começa no 0 e vai crescendo de 13 em 13 infinitamente. Número 6. Usando a linguagem de conjuntos, escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais. A ideia aqui é que a gente escreva o conjunto dos múltiplos que eu vou mostrar agora, utilizando a linguagem que a gente acabou de ver nos exemplos. Letra A. Vamos escrever o conjunto dos múltiplos de 5. Nós vamos escrever entre chaves, começando do 0 e aumentando de 5 em 5. Veja só, 0, 5, 10, 15, 20, 25, e para indicar que esse conjunto é infinito, a gente coloca as reticências. Letra B, múltiplos de 7. Veja só, entre as chaves eu comecei no 0, aí fui aumentando 7 unidades de um número para o outro nessa sequência infinita. Letra C, múltiplos de 15. Tranquilo, a gente começa no 0 e vamos sempre aumentando 15 unidades de um número para o outro. E agora, letra D, múltiplos de 30. A gente começa no 0 e aí nós vamos aumentando 30 unidades de um número para o outro. Por isso, 0, 30, 30 mais 30, 60, 60 mais 30, 90 e assim sucessivamente. Uma observação. Tem alguns estudantes que ficam em dúvida sobre quantos números precisam ser escritos nos conjuntos dos múltiplos para depois a gente começar a colocar as reticências. E a verdade é que não tem assim uma regra para isso, tá? Então eu acho que a gente tem que usar o bom senso. Você não vai lá só colocar o 0 e as reticências e também não precisa escrever 20 múltiplos para depois colocar as reticências. Eu escrevi os 6 primeiros múltiplos em cada conjunto, pode dar uma olhada aí. Eu acho que essa é uma quantidade razoável e que permite que a gente veja como que esse conjunto funciona. Aí depois disso eu coloquei as reticências. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!